Olá, abençoados! Graça e paz, graça eterna, sejam todos bem-vindos. Melhor noite, vamos que vamos. Um excelente final de semana para vocês. Feriadão, tá bom? Vamos de mais um entendimento da palavra do Pai. Vamos analisar, estudar um pouco a palavra de Deus e aprender com o Espírito. Amém? Obrigado vocês aí nos comentários. Deixa teu like, compartilha aí e vamos de entendimento da palavra. Queridos, este é o tema: a influência ideológica, ritualística do judaísmo na igreja. Ô, irmão Elcio, que temão é esse? Que tema comprido é esse, irmão Elcio? A título de curiosidade para a gente analisar os fatos, tá bom? A igreja tradicional, a igreja que eu estou falando aqui, obviamente não é o corpo de Cristo, as pessoas, os filhos de Deus. Eu estou falando aqui da igreja institucional, a chamada igreja de quatro paredes, a igreja dos homens, tá? A igreja religiosa, a igreja com o CNPJ, a igreja do pastor presidente, a igreja do ancião, do padre, do papa, do guru, do líder religioso. Então não estou falando da igreja de Cristo, que é o corpo de Cristo. Estou falando agora das igrejas dos homens. O sistema religioso de um modo geral. Então há uma forte influência ideológica, ritualística do judaísmo nestas chamadas igrejas. Porque as chamadas igrejas, as instituições religiosas, elas não sobreviveriam, elas não conseguem sobreviver se arrancarem as práticas ou legalismo ou os rituais judaicos de suas atividades. Seja ela qual for, todas elas têm um dedinho, todas elas têm um pouquinho do fermento, tem um pouquinho da doutrina, tem um pouquinho do ensinamento da lei de Moisés. Todo o sistema religioso, o que você pensar aí, todos eles têm algumas ideias, alguma ideologia dos rudimentos, das tradições do judaísmo. A igreja, principalmente, escute bem, as que se denominam protestantes, são as que mais têm a síndrome do judaísmo. Principalmente, todas têm, mas principalmente as que se dizem Igreja de Cristo, igreja protestante, evangélica, principalmente essas são as que mais têm a síndrome, ou vivem a síndrome dos rituais judaicos. E por que você fala isso com tanta propriedade, irmão Elcio? Porque eu vim de lá. Então, você também. Então, nós sabemos do que nós estamos falando. Então, vamos entender isso dentro da Bíblia, para a gente
avançar um pouco no entendimento, tá bom? O que significa ideologia? Não é só a título de curiosidade aqui para a gente entrar no assunto. Ideologia é um sistema de ideias e princípios que definem uma determinada visão do mundo, fundamentando e orientando a forma de agir de uma pessoa ou de um grupo social, partido ou movimento político ou um grupo religioso. Eu tive que anotar aqui porque é muita coisa a definição de ideologia, né? Então, ideologia, no seu sentido mais, digamos assim, definido, mais próprio, seu sentido próprio é isso. Um sistema de ideias e princípios que definem uma determinada visão do mundo, fundamentando e orientando a forma de agir de uma pessoa ou de um grupo social, partido ou movimento político ou um grupo religioso. Isso é uma ideologia. Ô, irmão Elcio, e por que a igreja vive a ideologia do judaísmo? Porque a igreja, e principalmente as que se dizem evangélicas, vivem a influência ideológica, ritualística do judaísmo. Por que elas vivem? Porque elas querem praticar as obras que eram dos judeus. Elas querem, ou eles, as pessoas, querem viver nas obras da lei. Romanos capítulo 10, versículo 4, são textos que nós já tiramos de letra. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê. Ponto. Nós precisamos anular toda a influência do judaísmo nas nossas vidas. O que é que os líderes religiosos fazem? Eles estão judaizando os não-judeus, conhecido dentro do contexto bíblico como os gentios. Era exatamente o que Pedro estava tentando fazer na carta aos Gálatas, capítulo 2, no versículo 11 em diante, que diz: chegando Pedro em Antioquia, ele comia e bebia com os gentios, ele estava vivendo ali a simplicidade da graça. Mas quando ele viu Tiago, João, os demais apóstolos chegando de Jerusalém, ele dissimuladamente foi se afastando, temendo os que eram da circuncisão. De tal forma foi a sua dissimulação que até Barnabé, disse Paulo, Paulo se surpreendeu, até tu, Barnabé, porque Barnabé pregava o evangelho entre os gentios, ou seja, o evangelho da graça. Até Barnabé também se deixou levar por sua dissimulação, a ponto de também outros judeus seguirem os seus exemplos. Aí Paulo chamou a Pedro, repreendeu a Pedro na presença de todos. Se tu, sendo judeu, não vive como judeu, como queres obrigar os gentios a viverem como judeu? Ou seja, Pedro estava tentando judaizar, influenciar, através dos ritos do judaísmo, a igreja da Galácia, que estava fundamentada na graça de Deus. Então, abençoados, isso é muito sério. Porque uma vez que os filhos de Deus, eles não conseguem discernir, separar a questão pactual, entender que o primeiro pacto foi estabelecido para os judeus e que principalmente os gentios, que não são judeus, não tem absolutamente nada a ver com as cerimônias, com as tradições, com os ritos.
dos judeus, ou do judaísmo, ou da lei de Moisés, que é a mesma coisa, nunca que essas pessoas entrarão no descanso de Cristo. Porque estão tentando praticar ritos e cerimônia judaica que era de um povo específico, para uma época específica, dentro de um pacto específico. Então, abençoados, eu sei que alguns, principalmente que nos assistem pela primeira vez, vai dizer, mas Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré, ele era um judeu, preste atenção. Jesus de Nazaré, ele era um judeu no cumprimento da lei. Gálatas, é só ler a Bíblia, né, irmão? Gálatas, capítulo 4, versículo 4 em diante, diz que nascido de mulher, nascido sob a lei, ou seja, dentro do pacto da lei. Então, quando Jesus nasceu, não era graça. Não era a aliança da graça, era a aliança ainda da lei. Vou repetir novamente, não para vocês, porque vocês já entenderam. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Porque nascido de mulher, nasceu sob a lei, versículo 5, para resgatar, para remir, para libertar os que estavam debaixo da lei. Aí disse Paulo, dentro da sua oratória, dentro do seu tempo, dizendo assim, para que nós recebamos a adoção de filhos. Nós quem? Os judeus, que também estavam vivendo debaixo da lei, sob a lei, e Cristo veio nascido de mulher, sob a lei, para resgatar, versículo 5, Gálatas 4, 5, os que estavam debaixo da lei. Então, o resgate de Jesus de Nazaré foi especificamente para aqueles que estavam vivendo debaixo da lei. Aí o religioso, mais uma vez, ele vai questionar. Então você está dizendo que o que Jesus fez não tem influência nenhuma na nossa vida, não valeu de nada. Eu não estou dizendo isso. Estou dizendo que a obra de Jesus de Nazaré foi especificamente para isso. Agora, a conclusão, o efeito daquela obra alcançou os não-judeus, ou seja, chamado de gentil na Bíblia, para que estes também participassem da herança dos santos. Depois da cruz, depois da aliança eterna, da graça estabelecida, tanto o judeu, nascido debaixo da lei, que receberam o resgate por meio da obra de Jesus, bem como os gentios, não judeus, foram agora unificados, restaurados, aperfeiçoados na obra de Deus. Por isso que Paulo disse na mesma carta aos Gálatas que para Deus não há circuncisão, judeu, e nem incircuncisão, não judeus, gentios. Lembra que Davi, quando foi desafiar Golias, ele dizia: quem é este incircunciso? Ou seja, não tem aliança com Deus, não pertence ao povo da lei de Moisés, não recebeu a lei dos mandamentos. Quem é este incircunciso para desafiar o Deus de Israel, ou o povo de Deus? Mas depois de Cristo, depois da obra de Cristo, não tem mais esta de incircuncisão, não judeu, ou circuncisão, só judeu. Porque agora fomos chamados o Israel de Deus. A igreja, o povo constituído tanto de judeu como de gentios. Todo mundo, todos os judeus e todos os gentios, dentro da visão universalista de que todo mundo é filho de Deus depois da obra de Cristo? Nananina não, porque mesmo lá, Paulo já dizia, nem todo aquele que se diz de Israel é israelitas.
Paulo já dizia, não são os nascidos da carne que são contados como filhos de Deus, mas os filhos da promessa, esses são contados como filhos de Deus. Então, entre os judeus e entre os gentios, não é todos que são filhos de Deus, mas aqueles que o Pai escolheu e determinou por sua livre e espontânea vontade, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Não depende de quem quer, não depende de quem corre, mas de quem ele se compadece e usa de misericórdia. Ele endurece a quem ele quer e ele amolece a quem ele quer. Romanos 9:18. Entenderam? Quem recebe? Não, mas é todo mundo que é filho de Deus. Nananina não. Porque disse Paulo a Tito, no capítulo 1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé de todo o mundo. Segundo a fé de todo o Espírito. Nananina não. Segundo a fé dos eleitos de Deus. Se é eleitos, é uma escolha. Se é uma escolha, não é todo mundo. São os eleitos. Judas só tem um capítulo 1, e nós estamos batendo aí durante a semana, versículo 3, quando ele fala, quando eu empregava escrever acerca da salvação comum, tive por necessidade exortar vocês a permanecer na fé, que de uma vez para sempre foi dada aos santos. Não foi a todo mundo. Santos quer dizer separado, que dá o mesmo sentido de escolhido ou de eleito. Cuidado com essa conversa aí de que todo mundo é filho de Deus, meus irmãos. E eu não estou julgando ninguém segundo a carne, então você está julgando segundo a carne. Eu não, quem sou eu para julgar ninguém segundo a carne? Agora, biblicamente falando, Deus disse que não é todo mundo e ponto final. O resto é falácia. Então, abençoados, a igreja ela vive sob a influência ideológica ritualística do judaísmo. Porque querem praticar aquilo que não é para elas praticarem. Querem viver aquilo que não é para elas viverem. Então vamos lá, vamos entender algumas coisas agora. Já estou em 18 minutos e nem abri um versículo, mas eu estou explicando sobre a palavra, né? Sobre a Bíblia. Vamos lá. Malaquias, eu quero pedir o teu dízimo agora, por favor, Malaquias 3:10. Trazer o dízimo à casa do tesouro. Brincadeira, irmãos. Vocês lembraram agora do sistema, né? Que só fala de Malaquias 3:10, não é isso? Tomar muita água, tá muito quente. Malaquias 4:4, por favor. E eu quero aqui mandar um recado para vocês, meus irmãos, que não fazem parte da família que eu falo, não estou excluindo vocês. Vocês que não fazem parte aqui da família que já recebeu esta mensagem, esse entendimento, tá? Não é um entendimento do irmão Elcio, não. Estou falando dentro dos contextos bíblicos. Você que ainda não comunga da fé, dos resultados da obra de Cristo, você aí que faz parte da igreja tradicional, religiosa, antes de você sair aí do vídeo, me xingando, me chamando de herege, primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é dentro do contexto bíblico, é Gálatas 1:10. Se fosse para agradar os homens, eu não seria servo de Cristo. Então não estou aqui para agradar a homem, eu estou aqui para servir a Cristo por meio do Evangelho, transmitindo a sua palavra, tá bom? Mas tenha um pouquinho de paciência, preste muita atenção no que será pregado e que os teus olhos sejam iluminados. Malaquias, capítulo 4, versículo 4. Olha o que diz. Diz assim. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe, para todo mundo, ou para a igreja. Não. Não é para a igreja, não é para todo mundo. Quem disse
que a igreja tem que participar e praticar as obras da lei de Moisés, que Deus deu, foi Deus que deu, tá? Ah, mas você fica falando a lei de Moisés, a lei de Moisés. Mas não foi Deus que deu a lei? Foi, irmãos, foi Deus que deu. Deus deu a Moisés. Então a Bíblia chama de lei de Moisés, a lei de Moisés. João capítulo 1, versículo 17, abre aí a sua Bíblia para você ver. Diz assim, ó, Moisés trouxe a lei, ou porque a lei foi dada por Moisés, ponto e vírgula, desculpe. Jesus Cristo trouxe graça e verdade, tá bom? Então Malaquias 4:4 diz assim, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, aí diz assim, a qual lhe mandei, quem mandou? Quem ordenou? Deus? Em Horebe, para todo Israel. Tá bom? Era para todo Israel. Não tem nada a ver para os gentios, não tem nada a ver para a igreja. Tá bom? Então é por isso que o tema, a igreja está vivendo a ideologia ritualística do judaísmo, que não é para viver. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, o qual lhe mandei em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos, juízos e ordenanças. Estatutos, juízos e ordenanças. O que é? Qual a definição de ideologia? Um sistema de ideias e princípios, ou seja, estatutos, juízos e ordenanças. Estatutos, juízos e ordenanças consistem em um sistema fechado de ideias e princípios que definem uma determinada visão do judaísmo nesse contexto, do mundo dos judeus, fundamentando e orientando a forma de agir de uma pessoa, ou seja, de um judeu. Eu estou aqui introduzindo a ideologia judaica dentro da visão do judaísmo, orientando a forma de agir de uma pessoa, de um judeu, ou de um grupo social do judaísmo, do povo de Israel, que é um partido ou um movimento, seja ele político ou um grupo religioso. Então, o grupo religioso do judaísmo, os judeus religiosos, eles viviam dentro desse sistema ideológico baseado em estatutos, ordenanças e juízos, Malaquias 4:4, que Deus deu a Moisés em Horebe para aplicar a Israel, seu povo. Viu aí? Agora, a igreja, sistema religioso tradicional, as instituições religiosas, elas estão vivendo ou não estão vivendo sob a influência ideológica, ritualística do judaísmo no nosso tempo? Com certeza que sim. Eles vivem uma forte influência ideológica, ritualística do judaísmo em suas práticas rituais. Aqui eu vou citar algumas coisas. O pastor chama o povo para fazer jejum. Ideologia judaica. Porque era deles. Era a cultura deles. Ah, mas Jesus falou isso. Gente, Jesus estava cumprindo a lei, não tinha estabelecido a nova aliança ainda. Na nova aliança não tem isso. Na nova aliança não tem a prática de jejum como algo religioso que fazia parte do cardápio ideológico dentro do judaísmo. Mas o Jesus de Daniel, sistema judaico. Mas Jesus de Nazaré, judeu cumprindo a lei.
Ah, irmão Elcio, mas Paulo, ele fala de jejum na sua carta depois da ressurreição. Paulo, quando fala de jejum, ele fala nos jejuns, nas vigílias. Ele não estava dizendo que estava fazendo vigília religiosa como a igreja faz. E quando Paulo fala nos jejuns, ele estava dizendo na fome, que é diferente de fazer jejum religioso. Olha o contexto do que Paulo estava dizendo, do preço que ele pagava para levar a palavra. Ele passava noites em vigílias. Lembra quando ele estava pregando e deu meia-noite, Paulo estava pregando e um jovem chamado, acho que era Eutico, caiu da janela e foi dado como morto, tá? Foi dado como morto, desmaiou. Não morreu, não. Porque o mesmo Paulo disse que morreu, segue-se o juízo. Não, é porque Paulo ressuscitou, ele não ressuscitou nada. Ele foi dado como morto, talvez tenha desmaiado, perdeu ali os sentidos e Paulo orou e ele voltou a si, tá? Entenda, interprete. Não, o menino morreu, morreu nada. Morreu, segue o juízo, morreu, acabou. Tá? O único que ressuscitou ali, literalmente, para que o nome do Eterno fosse glorificado na obra de Cristo foi Lázaro. Tá bom? Ah, irmão Elcio, mas aí você vai ver as ressurreições que os apóstolos faziam. Eu sabia que tinha alguém pensando isso, né? Queridos, cientificamente falando, é comprovado que um ser humano, se não me falha a memória, ele pode ficar sem respirar durante 8 minutos. Falta oxigênio no seu cérebro, ele apaga, ele é dado de fato como morto. E aí, depois de várias tentativas de reanimação, BBB, bababá, ele volta. Tem muito médico aí, você não sabia disso, não? Tem muito médico aí que ressuscita cientificamente falando. E você acha que isso não pode acontecer de uma pessoa ser dada como morta e Deus, querendo o Pai, manifestar sua graça e o seu poder, alguém ali orar, dar as mãos, clamar, sabe? É algo impossível para Deus, de Deus não reanimar aquela vida. Claro, todo mundo vai dizer, ressuscitou o morto. Ressuscitou, né? Porque praticamente estava morto, de fato. Mas havia ainda vida nos seus órgãos. Ainda havia, sabe, sinais vitais ainda, tá, abençoado? Mas eu não quero entrar nesse assunto, não, porque eu sei que isso aqui vai ser uma polêmica e é melhor você ficar aí no seu pensamento. Então, abençoados, é necessário entender isso, que infelizmente o sistema religioso tem vivido fragmentos do judaísmo e eles não conseguem viver sem, porque não entendem que a lei foi dada para os judeus. Mas eles querem se colocar como judeu. Você sabe, você já entrou naquela instituição religiosa? Isso tem mais por isso que eu falei, isso é mais na igreja evangélica. O pastor está lá todo vestido, caracterizado de judeu. Você já viu isso? Um pastor vestido de judeu, de um sacerdote? Eu fiz parte de com muito amor aos meus irmãos e respeito, pessoas de Deus. Mas a tradição deles, a ideologia deles era uma ideologia judaica. Aí o pastor colocava lá a quipá, o amitria, como chama, no cenário lá, na congregação, tinha lá a réplica da Arca da Aliança no pseudo-altar, tinha lá aquela estrutura que eles chamam de cartiçal, né? Cartiçal. A saudação é Shalom Adonai. Shalom Adonai. Não basta ser a paz do Senhor, a paz de Cristo, tem que ser Shalom, Shalom Adonai. São judeu? Não. E por que estão fingindo ser judeu? Por causa da forte influência da ideologia ritualística do judaísmo. Então ele se veste lá com aqueles roupões dos sacerdotes,
Eu fui de um lugar que, às vezes, eles colocavam aquelas vestes, tinha lá as 12 pedras que representam as 12 tribos de Israel. Quem já viu isso? Quem já viu isso aí? Levanta a mão. Não tem como você levantar a mão aí, porque eu não vou ver você com a mão, né? Tem sim. Coloca aí o sinalzinho da mãozinha. Tem um sinalzinho aí, tem um... Como é que chama esse negócio? Emoji, né? Quem já viu isso em alguma igreja evangélica? Pastor vestido e a roupa tem lá as 12 pedras, né? No peitoral. Aí, ó, a mãozinha aí, tá vendo? Aí, ó. O irmão Carlos encontrou a mãozinha. Né? Eles colocam também a bandeira de Jerusalém sobre os seus ombros, não é isso? Tem mais alguma coisa aí? Levantou outra mãozinha diferente aí, irmã. Receba, ô terra! Então tem a mipa, pronto, o irmão também já viu. Eu também. Tem a mitra, a kipá. Que mão é essa? É outra mão também aí. Essa mão tem quantos dedos, irmão? Vigia, 1, 2, 3, 4, 5, tá certo. Tem a veste de saco, né? Que aquele povo judeu se vestia de saco. Eu já vi, você é do manto, a irmã Cida é do manto. Eu fui de lá também, tô ligado. Então ele se veste como judeu. Tem a chamada uberrante, né? O chafá, não é isso? Pá, não é isso? Os cartiçais tem que ter. Aí você entra, tá lá um monte de palmeira, folha de trigo. Você pensa que tá dentro de uma cabana ou de uma congregação, uma sinagoga do judaísmo. Eu fui de uma. Tinha a festa das primícias. Chegava lá, tava lá o altar. Também só tinha naquele dia, né? Tava lá o altar cheio de melancia, uva, jaca. Festa das colheitas, eu acho. Das colheitas, não é isso? Da colheita, não é isso? Me corrija aí. Isso é influência, abençoado. Influência do judaísmo na igreja. Dos ritos judaicos. Ideologia. Um sistema. Né? Então tinha o shofar. Tinha mais alguma coisa? Fala aí, gente. Além da bandeira. É um monte de coisa que tem. Tem lugar que tem até aquele instrumento de som, a harpa, né? A harpa de Davi, ó. É um instrumento bonito. Mas coloca lá por quê? Influência do judaísmo, do culto judaico. Arca da Aliança, já falei. Um monte de coisa. Porque ele se vê como judeu. Aí vem as campanhas, os sacrifícios, busca Deus no monte. E essa cultura vem de onde? Os ramos de trigo, as palmeiras, os louvores com letras hebraica, judaica. É só manto. Não é isso? Isso tem a ver com o quê? Com o Evangelho de Cristo. Com a palavra universal, por assim dizer, para o nosso espírito. É só fermento, irmão. Agora, aqui para nós, não é atraente? Não é chamativo? Não mexe ou não mexe com o nosso emocionalismo? Não é bonito? É. Assim como os nossos irmãos católicos chegam lá na igreja romana, católica romana, e são impactadas lá pelas paredes revestidas de ouro, pelas imagens de escultura, não é isso? Eu acho muito lindo também, por sinal. Tem gente que não acha bonito, eu acho interessante, é histórico, né? Aquelas imagens, é barroca que chama? Barroco, né? Aquelas imagens históricas, aqueles muros de pedra, não é isso? O povo católico não gosta disso? Historicamente falando, eu acho legal. Aquelas igrejas, aqui na Bahia tem, no Pelourinho, aquelas igrejas, por fora é bem simples. Quando você entra, é tudo revestido lá de madeiras específicas, ouro, prata, não é esse, irmão? Pois é. Influência, no caso da Igreja Católica, dentro dos moldes do padrão romano, principalmente com a cultura portuguesa, não é isso? Principalmente. Mas tudo isso é influência. E os evangélicos do judaísmo, mesma coisa.
É bonito, chama atenção. E aí você entra num lugar desse, o pastor diz assim, eu já fui de lá, tá? De um lugar desse. O pastor diz assim, no final do culto, vamos todo mundo aí, quem sabe orar em língua de anjos, todo mundo aí orando em língua do anjo. Aí você vê 100, 200, 300 pessoas. Arabaxiri, me canta, arabacova, na manaia, creme crack na bacia. Queridos, eu fui de lá e quando eu falava no manto, não é que eu estava falando aqui como eu estou falando num sotaque ou em forma de gracinha, não, tá? Eu achava que eu estava falando língua de anjo, irmão. Mas não é, porque não existe isso na Bíblia. Agora, se eu quisesse continuar com essa vaidade, se eu quisesse alimentar o meu ego e manter essa tradição, que também é outra influência, mas aí não tem nada a ver com a influência judaica, tem a ver com a influência que aconteceu lá na Rua Azusa, nos Estados Unidos, o movimento pentecostal, a glossonalia, a falar, embolando a língua, dizendo que é língua de anjo, que não tem nada a ver com isso. Se eu quisesse me manter nisso, eu estava até hoje falando. Terra, Lamanaia, Aribicova, nem canto nébias, Alanchu, e lá vai. Mas graças a Deus, eu preciso viver uma vida de sinceridade diante de Deus. Quando eu fui confrontado com a verdade da palavra, o Espírito Santo logo ministrou na minha vida. Larga isso, porque isso serviu para você. Você até acreditou, você até se dedicou. Mas você era criança. Meu filho, você tem que crescer. Isso não existe. E aí, há de fato um conflito interno, meu irmão. Como assim? Eu era pentecostal, falava em línguas, entre aspas, de anjo. E agora, como é que eu vou deixar isso? Minha esposa, quando casou comigo, eu falava terra, Lamanaia. E agora, como é que eu vou dizer para minha esposa que Lamanaia não tem nada a ver com língua de anjo? Meu irmão, aqueles amigos que eu passei pregando, falando de Cristo, e me viam dando lugar, eu vou ter que agora desconstruir na vida deles aquilo que é construído dentro de um engano. Mas eu tive que assumir a verdade. Como disse Paulo, eu considerei tudo como esterco. Joguei tudo fora. Para que eu possa ganhar Cristo. Viver a verdade de Cristo. Entendeu, abençoados? Por quê? Porque eu estava vivendo sob uma influência, não do judaísmo, mas de uma influência pentecostal norte-americana, que tomou o Brasil. E aí tem aquela influência do cai-cai, do manto, do foi arrebatado, do foi no inferno, do Deus revelou. Fala, Jesus. Fala, Jesus. Sim, Jesus, eu vou falar. Isso tudo é influência, irmão. Influência enganosa. Deus está me revelando. Deus está me mostrando. Isso é influência religiosa, irmão. Eu sou profeta. Que profeta, irmão? O último profeta foi João Batista. Mas você viveu a vida toda na igreja, vendo o pregador dizendo que ele é profeta, você aprendeu, você sai dizendo para todo mundo que você também é profeta. Influência. Sob que influência você está? Eu estou sob a influência do Espírito mediante a palavra da graça. E vai sacrificar. Dá dízimo, irmão, dá dízimo, paga dízimo. Queridos, mais uma vez, voltando aqui para os irmãos, que é do sistema religioso. Malaquias 3,10, quando você lê Malaquias 4,4, você deveria entender todo o contexto de Malaquias, que era para Israel. Trazer o dízimo à casa do tesouro para que haja mantimento. Mantimento, não é dinheiro. Não é recurso financeiro, era mantimento. Aí os judeus levavam o dízimo para a casa do tesouro, 10% da colheita, da laranja, da batata, da cenoura, do gado, do boi, da galinha, sei lá o quê. Casa do tesouro era uma despensa que ficava no templo. No primeiro templo lá de Salomão, que foi derrubado em 586, se não me falha a memória, por Nabucodonosor, que foi restaurado, né, depois por, se eu não me engano, por Esdras, né? E por outro personagem, me falhou a memória agora.
Então era a casa do tesouro lá, era essa despensa que ficava lá no templo para recolher os dízimos. Então, depois caiu, os judeus, né, levantaram depois também. No ano 70, o general Tito invade Jerusalém com legiões de soldados, uma legião de soldados, uma legião, se não me falha a memória, legiões de soldados romanos, 70 mil soldados romanos, destrói o santuário, destrói o templo. Hoje o que a gente conhece do templo é chamado hoje a muralha das lamentações. Você sabia que tem evangélico, por causa da influência do judaísmo, tem evangélico que sai do Brasil hoje, vai lá para Israel, chega lá no muro das lamentações, que ali não é o muro do templo não, tá, pessoal? Ali é a muralha externa, porque o muro ficava lá, da Zorobabel, obrigado, Esdra e Zorobabel, que reconstruíram, obrigado. Então, eles vão lá adorar, passar a mão nas paredes, dizer que aquele lugar tem poder. A gente vê vídeos aí no canal, no YouTube, de pastores lá com a mitra, com as roupas do sacerdote, orando e colocando lá pedido de oração também nas brechas do muro, se colocando como um judeu. Aqueles judeus que fazem aquilo, eles ainda estão esperando o Messias deles, porque eles não receberam a Cristo. Aí os pastores evangélicos estão sob esta forte influência ideológica judaica. Pastores que fazem caravana para ir para Israel, eu tenho vontade. Se um dia Papai do Céu me der condição, como eu tenho vontade de ir em Israel, no Egito. Eu amo essa cultura, né? Um pouquinho que eu conheço, eu tenho vontade de conhecer Israel. Eu tenho vontade, sim. Como assim, irmão Elson? Você quer conhecer Jesus segundo a carne? Não, irmão, eu não vou conhecer Jesus segundo a carne nunca. Eu tenho vontade de ir lá. Onde foi aí que Jesus foi batizado, no Rio Jordão? Foi o quê? Eu tenho vontade, irmão. Eu tenho vontade de ir lá, conhecer, historicamente falando, a muralha das lamentações, tirar umas fotos lá, fazer umas selfies. Cheguei, tô em Israel. Eu tenho vontade. Papai do Céu me der condição, um dia eu vou. Conhecer a cultura daquele povo, os costumes, eu tenho vontade. Hein? Tenho vontade de conhecer o Egito, conhecer sobre as pirâmides, eu tenho vontade. Agora, isso não tem que ser nenhum tipo de influência religiosa. Eu não vou para lá dizer que eu sou... porque também eu tenho um pouquinho de judeu. Eu não tenho nada de judeu, irmão. Os crentes vai, vem tudo tirado a judeu, metido a judeu, tomou um banho lá no Mar Morto, já chega aqui... vai lá em Israel, vem cheio de óleo, cheio de terra, cheio de fita, porque eu trouxe de Israel. Chega na igreja, vai vender pro povo, ou enganar o povo dizendo que tem poder. É disso que eu estou falando, irmão. Não tem nada a ver. Em cada cultura, em cada nação, em cada país, em cada continente, independente das suas culturas, os filhos de Deus, neste pacto eterno, na graça eterna, que é o evangelho eterno, que não existe outro, tá? Adora a Deus em espírito e verdade. Sem depender de mitra, sem depender de roupa sacerdotal, sem depender de folha de palmeira, sem depender de ramo de trigo, sem depender de chofar, sem depender de réplica da Arca da Aliança, sem depender de festa das primícias, sem depender de festa de Pentecostes, sem depender de quê, meu irmão? De tanta coisa que eles fazem, tudo de origem judaica. A igreja precisa se libertar disso. Não entenderam nada. Sem depender de prática de dízimo, sem depender de busca de Deus no monte, sem depender de óleo ungido. Apocalipse capítulo 3. Olha o que diz o versículo
Apocalipse, capítulo 3, olha o que diz o versículo 9. Corta para mim. Apocalipse 3, 9, diz assim: Eis que eu farei. Olha que forte, irmão. É forte, igreja. Presta atenção. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás. Satanás aqui é uma força de expressão, é um adjetivo que se aplica àqueles que são adversários, opositores à mensagem de Cristo, tá? Aí o religioso diz, não, sinagoga de Satanás é uma igreja de Satanás. Satanás é aquele demônio que está lá, é aquele capeta que está lá e tem a igreja, e o povo vai lá adorar ele. Não é nada disso. Não é nada disso. Satanás é um adjetivo que no original é ha-satã, que significa um opositor, ou adversários, contraditores. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeu e não são, mas mentem, são mentirosos. Quando você vê um pastor brasileiro tirando uma de judeu, com a mitra, tocando chofar, não é que ele não é um filho de Deus, ele é um filho de Deus. Mas ele não está vivendo o evangelho. Ele está vivendo sob uma forte influência ritualística do judaísmo, dizendo que está vivendo Cristo. Tá não, filho. Ele está praticando a lei. Ele está se colocando como um judeu. Mas ele não é um judeu. Ele finge ser um judeu. Mas ele não é. Tá parecendo a ideologia de gênero, né? O cabra é homem. Mas ele botou na cabeça que ele é mulher. A cabra é uma mulher. Mas ele botou na cabeça que ele é homem. Eu sou fraco financeiramente. Eu não tenho recurso financeiro. Mas eu tenho uma ideologia de que eu sou rico. Eu não tenho dinheiro, não tenho riquezas. Mas eu botei na minha cabeça. Eu sou rico, eu sou milionário. Ô, glória! Terra! Isso é o quê? Eu sou feio. Você pode até me achar feio. Mas quando eu bato o olho no espelho, eu digo assim, espelho, espelho meu, existe alguém mais bonito do que eu? Se o espelho mentir, eu quebro ele na porrada. Eu sou lindo, maravilhoso, bonito, simpático e inteligente. Você pode pensar de mim o que quiser, que nada é, está enganado. Problema teu. Eu quero me ver assim. Isso é uma ideologia. É a síndrome narcisismo, né? De narciso, não é isso? Sou maravilhoso. Você tem que se achar bonito. Ah, não, porque o meu cabelo é duro. Tem gente que é assim, né? Complexo de inferioridade. Ah, porque meu cabelo é duro, é porque a minha cor da pele é feia. Não, você é linda, você é lindo. Bote isso na sua cabeça, tá? Ainda que o mundo diga que tu é feio, ainda que o mundo diga que tu anda torto, alimente-se a tua ideologia, a tua fé. Sou bonito, sou próspero, sou rico. Hã? Alimente a tua fé. Diga aí, sou abençoado, sou cheio da graça de Deus. Hã? É isso aí, meus irmãos. E nada. Como diz aí um sistema religioso aí. Antes tu era prego, agora tu é martelo, irmão. Pisa na cabeça da serpente. Terra! É não?
Mas o gentio dizer que é judeu não pode. Essa ideologia aí não pode não. Tá bom, Lisa? Não pode não. Tá errado. Aqueles que se dizem judeu e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés e saiba que eu te amo. Então tem muita gente aí dizendo que é judeu, se vestindo como judeu, pregando como judeu, mas não é, irmão. Tem um pastor aqui na Bahia, quem é da Bahia aqui sabe, tá ligado no sistema? Não vou falar nome, claro. Tem um pastor aqui da Bahia que ele é bem intelectual, cheio de teologia, cheio de ideologia. Ele está pregando, além das línguas labachúria, que é um engano, que não tem nada a ver com língua de anjo, ele gosta muito de falar em línguas, em outras línguas de fato. Aí no meio das mensagens dele, ele começa a largar frases em hebraico, em grego. Quem aqui conhece? Sabe quem é, né? Você pode colocar aí no comentário, eu que não posso falar. Aí fala em hebraico, em grego, em aramaico, algumas frases no aramaico. E aí o povo que assiste ele pregando fica assim, ó. Ah, meu pastor é muito sabido. Aí imagine, né? Aí o irmão cutuca o colega do lado e diz assim, tu viu? Nosso pastor, além de falar na língua dos anjos, nos mistérios do Espírito, ele também fala em hebraico, fala em aramaico. Aí ele dá o sermão e começa a falar em hebraico, aramaico. Isso não é bonito? Não é chamativo? É, irmão. É disso que o povo gosta. Eu não sei se é esse, irmão, mas o que eu estou falando é aqui da Bahia, bem conhecido. Sobrenome é Brandão. Tá? Sobrenome é Brandão, é aqui da Bahia. Então vamos lá. Mas tem tanto pastor aí, Brandão, agora estreitou. Mas é um baixinho de barba, pronto. Então vamos lá. Então, queridos, eles estão vivendo sobre essa influência do judaísmo, infelizmente. Tem mais algum versículo aí, irmão Elcio? Tem sim, senhor. Romanos capítulo 10, versículo 21, olha o que diz. Ah, quer viver igual judeu? Não, é porque a gente tem como influência o povo de Israel. É por isso que os pastores, quando vai fazer suas orações, Deus de Israel, porque o Deus de Israel... É Deus de Israel não, filho, é Deus da tua vida, irmão. Mas o povo quer imitar tanto o povo de Israel, a igreja quer imitar tanto o povo de Israel por causa da influência, que ele se coloca como judeu, Deus de Israel. Aí o mandamento era deles lá, orai pela paz de Jerusalém. Aí o povo começa a orar por Jerusalém. Não ora pela Bahia, não ora pelo estado que mora, não ora pelo país, mas tem uma coisa para orar por Jerusalém. Não, porque Deus falou. É esse mesmo, Edmundo, é esse mesmo. É desse lugar mesmo, do caminho da árvore. Tem uma coisa de orar. Não, temos que orar pela paz de Jerusalém. Aquele mandamento era para os judeus, irmão. Eu não estou dizendo. Você deve orar por qualquer coisa que você quiser. Agora tem gente que não ora pela paz da família, não ora pela paz dos filhos, mas não, eu tenho que orar pela paz de Jerusalém. Não está orando nem por você. Romanos 10, 21. Mas contra Israel diz... Todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Ih, estreitou, né? Ah, você que é imitador do povo de Israel, da cultura, da influência do judaísmo. Mas contra Israel diz, todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Contradizente é opositor. É adversário? É Satanás? Pois é. E aí? A igreja vive ou não vive sob a influência dos rituais judaicos? Aqui a gente não batiza criança, não. Mas a gente
Apresenta a Deus, porque na Bíblia, criança é apresentado. Jesus era judeu. Quando foi apresentado, todo menino, não era mulher, todo menino com 8 dias de nascido era apresentado no templo. Não é na igreja evangélica, era no templo. E oferecia, segundo a lei, está lá, segundo a lei, 2 pares de rolinha e 2 pares de pombo em sacrifício. Era a oferta exigida no ápice lá e tinha que fazer a circuncisão. Apresentava a criança, pegava, não tinha nem bisturi naquela época, né? Pegava a pedrinha molada, chegava lá no paviozinho do menino, ó, fazia cirurgia lá. Todo judeu fazia aquilo. Aí não, o povo sobre esta influência, pega a criança nasceu. Ah, parece que Deus não conhece. Vou apresentar Jesus. Chega no templo, o pastor levanta. Eu te apresento, Senhor, porque o Senhor não conhece, agora eu estou te apresentando. Este é o filho ou a filha do casal aqui que congrega conosco. Senhor, eles são fiéis dizimistas. Senhor, esta criança, Senhor, abençoa, porque o Senhor não conhece. Irmão, a gente não batiza criança, não, a gente apresenta a Deus. Querido, era uma influência do judaísmo. E era, sim, bem corrigido, era todo o primeiro filho, todo primogênito. Hoje o camarada tem 10 filhos, tem que apresentar os 10 na igreja. Influência judaica. Mas contra Israel diz, todo dia estendia as mãos a um povo rebelde e contradizente. Vamos adiantar por causa do horário? Osés, capítulo 10. Oséias capítulo 10. Vamos lá. Oséias capítulo 10. Quem está aí ainda comigo? Oséias capítulo 10, versículo 1 ao 4. Diz assim: Israel, quer praticar os rituais judaicos? Quer? Israel é uma vide frondosa que só dá fruto para si mesmo. Não dá fruto para Deus. Então a igreja que está praticando os ritos do judaísmo, a igreja que está praticando os costumes da lei de Moisés, guarda sábado, não come carne de porco, apresenta a criança no altar, vai buscar Deus no monte, e sacrifica, e jejuma, e unge com óleo, e paga o dízimo. Todo esse ritual está sob a influência dos judeus. Israel é uma vide frondosa que dá fruto somente para si mesmo. Conforme a abundância do seu fruto, assim multiplicou os altares, assim está a religião. Conforme a abundância dos seus próprios frutos, tem multiplicado as suas riquezas, seus altares, seus alçapões, seus templos, suas formosuras, suas mansões, seus jatinhos, seus navios. Conforme a abundância do seu fruto, assim tem se multiplicado os altares, conforme a bondade da terra. Assim fizeram boas estátuas. 2. O seu coração está dividido. Assim é a igreja hoje, que está vivendo a lei e a graça. Vive o evangelho de Cristo, em parte, mas vai lá na lei de Moisés e resgata um monte de doutrina do judaísmo. Coração dividido. Mente dividida. Ou você está em Moisés, ou você está em Jesus. João 1,17. Moisés trouxe a lei para Israel. Malaquias 4,4.
Jesus trouxe graça e verdade para os dois povos. Mas o coração do povo está dividido. O povo diz que é de Cristo, mas está buscando a Deus no monte igual a mulher samaritana, ou os samaritanos. O povo diz que é de Cristo, está indo para o templo, para a igreja evangélica ou católica, seja ela qual for, buscar a presença de Deus, quando o evangelho diz que nós somos o templo do Espírito. Influência do judaísmo, que o povo viajava para ir no templo, orar a Deus e sacrificar. Pedro subia a hora nona no templo para orar a Deus. Os judeus iam no templo para apresentar ofertas e sacrifícios. As lavagens, as ofertas consagradas, as primícias, as oblações, as consagrações no templo, cultura judaica, judaísmo. A igreja evangélica está fazendo a mesma coisa. Coração dividido. O pastor tem que colocar a mão na cabeça para abençoar. Por quê? Porque era assim que os sacerdotes faziam. Quando o evangelho diz que nós somos abençoados com todas as sortes de bênçãos. E quem pode amaldiçoar quem Deus abençoou. Então multiplicou os altares, eu estou em Oséias capítulo 10, do 1 ao 4. Assim multiplicou os altares conforme a bondade da terra. Encontrou um monte de gente boa, né? Inocente para financiar. Assim fizeram boas estátuas, assim os pastores estão fazendo boas casas, boas mansões, ótimos templos com influência judaica. Diz até que é de Salomão. 660 milhões de reais. Com a bondade da terra, com financiamento do povo de Deus. 2. O seu coração está dividido. Por isso serão culpados. Serão culpados. Cortará os seus altares e destruirá suas estátuas. Esse sistema tem que cair por terra. Essa mentira, esse engano. Muitos filhos de Deus sendo enganados. Tem que ser cortado isso. E só a palavra corta. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante, mais cortante do que a espada de 2 gumes e divide. Faz divisão na alma, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração que está dividido. Hebreus 4:12. Serão cortados, suas estátuas destruídas. 3. Certamente agora dirão, não temos rei, porque não tememos ao Senhor. E não teme de fato, porque se temesse estava vivendo o evangelho. Estão temendo os pastores. Estão temendo o sistema religioso, a tradição judaica. O judaísmo dentro das igrejas. A cultura. A ideologia dos rituais. Não temos um rei. Por quê? Porque não temem ao Senhor. Pois quem fará rei? Pois quem nos faria um rei? Pois é. Diz assim, Jesus é o meu rei. Você vai nas chamadas igrejas, reuniões, está o povo gritando, rei, rei, Jesus é o nosso rei. Mas Jesus não reina nos corações. Quem reina nos corações são os pastores, os líderes, os anciãos. Os pregadores que se dizem profeta, não são. Se dizem judeu, não são. Pedem dízimo que não era para pedir. Manda o povo sacrificar que não é para sacrificar. É para viverem o sacrifício de Cristo. Mas estão vivendo os seus próprios sacrifícios. Estão mandando buscar a Deus nos templos, nos montes. Quando você tem que buscar Deus em você mesmo, na sua consciência, no seu entendimento, porque Deus habita em você. Disse Paulo, eu posso parafrasear a fala de Paulo, as reuniões não são para melhor, mas para pior.
Se reúnem para o engano, não crescem na graça e no conhecimento, só retrocedem. O véu de Moisés permanece. Dizem que vive Cristo, mas estão pregando Elias. Dizem que vive Cristo, mas estão pregando os atos proféticos de Eliseu. Dizem que vive Cristo, mas estão fazendo o sacrifício de Gideão, o sacrifício de Isaac, o sacrifício de Jacó. Que evangelho é esse? Evangelho é boas novas, boas notícias do reino de Deus. Isso é síndrome do judaísmo na mente do povo de Deus. E essa palavra liberta, cura para aqueles que recebem. Mas nem todos recebem. E aí eles assistem essas mensagens e proíbem os membros das igrejas de nos assistirem. É como diz uma palavra que se encaixa perfeitamente nesse contexto. Eles não entram no reino e impedem aqueles que querem entrar. Por quê? Porque essa palavra salva a mente, o entendimento. Mas o povo está aí nas igrejas evangélicas cumprindo o rito do judaísmo. Cumprindo ideologia, um sistema judaico dizendo que são cristãos. Não são. Eu fui à consulta ao médico essa semana, à consulta ao médico. Eu fui surpreendido com a pergunta ali na recepção. Isso é comum, mas nunca aconteceu comigo. E aí, quando eu fui dar o meu documento para fazer a ficha, o moço perguntou: você é casado? Eu falei, sim. Qual a idade e tal? Aí ele perguntou, qual a sua religião? Aí na hora eu dei uma risadinha de canto de boca. E eu olhei para a cara dele e falei, sou cristão. Quer dizer, seguimos. E quando eu digo sou cristão, não é no sentido de seguir ao pé da letra as ordens que Cristo deu no primeiro século, porque a gente sabe que nós estamos vivendo sob, né, o fundamento que é Cristo, mas hoje sob o entendimento que Cristo deu para que a igreja estivesse vivendo. Mas a nossa referência hoje é de cristão, você não é evangélico. Porque o povo, eu sou evangélico, sou católico, sou umbandista, eu sou espírita. Pronto, você é seguidor de homens. Ser cristão é ser seguidor dos princípios de Cristo. E nós seguimos os princípios de Cristo. Não os princípios elementares, né, das doutrinas de Jesus de Nazaré, mas do Cristo que ressuscitou dentre os mortos e que foi glorificado e que é Deus sobre tudo e sobre todos, tá bom? Eu falei, sou cristão. Enfim, mas achei curioso porque que eu lembre, nunca tinham me perguntado isso. Então, abençoados, ficamos aqui com esta palavra para aqueles que são iludidos por essas características do judaísmo. Agora, engraçado que os mesmos que pregam que os judeus rejeitaram Jesus estão vivendo a cultura judaica nas igrejas. Interessante isso, né? E eu vou encerrar em Romanos ainda, no capítulo 10 ainda, eu li o versículo 21, Romanos 10, 21, eu já li, né? E nós encerramos. Romanos 10, 21, que diz assim, mas contra Israel, diz, todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Jesus também falou em Mateus 23, 37, ó Jerusalém, ou seja, Israel, como uma galinha que acolhe os seus pitinhos sobre as asas, todos os dias eu estendi as minhas mãos para vocês. Mas vocês não acolheram, vocês não me quiseram, vocês me rejeitaram. Israel rejeitou Jesus. João, capítulo 1, versículo 11, ele veio para os seus e os seus não receberam. Agora a igreja evangélica, principalmente a evangélica, quer viver as influências do judaísmo quando eles mesmos rejeitaram Cristo. Vai entender, né?
Então, Romanos 10, 21, o apóstolo Paulo disse: mas contra Israel diz, todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Foi o que Jesus falou em Mateus 23, 37, que como uma galinha que guardava os seus pintinhos debaixo das asas, Israel, Jerusalém, não recebeu, não quis os seus cuidados. E eu encerro em Romanos 10, que nós conhecemos bastante, do 1 ao 4, que diz assim: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, salvação no entendimento, na mente. Porque eu dou testemunho que eles têm zelo de Deus, cuidado de Deus, né? Mas sem entendimento. Por quê, Paulo? 3. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. O povo de Israel não se sujeitava à justiça de Deus. Aí está os evangélicos hoje querendo cumprir as obras do povo de Israel, a prática das obras da lei. 4, eu encerro, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Amém? Ficamos por aqui, estouramos aí 1 hora e 11 minutos, mas é isso aí, amados. Eu sei que tem gente que não gosta, a mensagem é muito longa. Se você não assistir toda, assiste por etapas, assiste um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, e assiste toda depois, tá bom? Tem gente que gosta de mensagem curta. Eu sei. Ô, irmão, estratégia para o canal crescer. Prega uma mensagem aí de 10 minutos, de 20 minutos. Eu sei. Ninguém gosta de assistir mensagem de 1 hora. Mas eu sou assim, irmão. Eu gosto muito de explicar os detalhes, tá? Então, eu sei que tem gente que está assistindo aqui, aí tem outros canais, vai assistir lá. Pode ir, fique em paz. Quando você quiser, volte aqui, a mensagem vai estar gravada, assiste novamente. Mas às vezes eu estico, porque quando é um entendimento, um raciocínio para você entender, é um estudo. Eu estou aqui passando um estudo. Tá? Eu não quero aqui trazer apenas um sermão solto, um versículo isolado. Eu quero, não estou dizendo com isso que aqueles que pregam uma mensagem curta, em graça, estão pregando solto. Não. Mas eu sou assim, é a minha forma de pregar. Então, às vezes eu estico aqui um pouquinho, a garganta já está aqui que não aguenta mais, vou encerrar aqui, minha água acabou. Então, tem gente que critica, mas você demora demais. Tá bom, você ficou 30 anos no sistema religioso, não enjoou. Agora está aqui 1 hora e 15 minutos, está enjoando. Tá bom? Graça e paz. Se não assistir todo, assista depois. Um forte abraço. Fique debaixo da dispensação desta graça maravilhosa. Graça e paz, graça eterna. Amanhã é sábado. Amanhã estaremos com o nosso bate-papo aqui, tá bom? Eu estou com um convidado, eu já convidei, não sei se ele vai poder estar comigo amanhã, o nosso irmão Carlos Castro, tá bom? Então, meu irmão Carlos, amanhã a gente, se o irmão estiver disponível, estarei batendo um bate-papo com o irmão aqui. Mas enfim, vou falar com ele logo depois aqui. Se não, de qualquer forma, estarei aqui no nosso bate-papo com o inscrito a partir das 19 horas. Fui! Deixa teu like, compartilha! E vamos que vamos, crescendo na graça e no conhecimento do Pai.